coordenadora do Núcleo de Estudos... Do Núcleo do Sindicato do IBGE. Bom, a palavra com você. Bom dia a todos. Agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui como representante do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. A gente selecionou falar um pouco sobre a campanha Todos pelo Censo, que é a campanha liderada pelo sindicato de resistência em defesa do censo demográfico, em defesa do orçamento do censo, mas em defesa também da autonomia técnica do IBGE para realizá-la. É uma campanha que, apesar de ser liderada pelo sindicato, ela no dia a dia está sendo construída pelos técnicos do IBGE, e muitos de nós, até que fazemos parte do sindicato, trabalhamos diretamente com o censo demográfico. Eu, por exemplo, trabalho com indicadores de pessoa com deficiência, e, apesar do bloco de questões que identifica as pessoas com deficiência no censo demográfico estar preservado, o grupo temático que trabalha com o tema está muito preocupado com os outros cortes, porque do que adianta a gente contar as pessoas com deficiência que existem no nosso país, mas a gente não saber quais são as suas características, a gente não saber se essas pessoas têm acesso a bens como computador, celular, que são aparelhos de auxílio que trazem autonomia para esse grupo populacional. Do que adianta saber quantos somos, mas não saber onde estamos localizados regionalmente dentro dos municípios para pensar a política pública urbana? Se não sabemos onde estão as rampas para cadeirantes, quais são os municípios que estão mais defasados nesse ponto? Se não sabemos se as pessoas com deficiência estão enfrentando problemas de moradia, como ônus excessivo com aluguel e tantas outras informações que a gente pode perder para esse grupo populacional com os cortes que estão sendo planejados no censo demográfico. Pode passar. Então, eu queria falar um pouco de como a campanha começou, o que a gente tem feito, quais são os nossos pleitos, quais são as nossas estratégias, quais são os nossos próximos passos. A campanha ela começou ainda em 2018, quando houve a eleição sindical para o IBGE, porque a gente sabia que o próximo triênio, né, de gestão do sindicato teria como grande desafio garantir, junto ao IBGE, a realização do censo com qualidade. E a gente já tinha, lá em 2018, alguns indicativos desses desafios que a gente ia enfrentar, principalmente do ponto de vista orçamentário e também do ponto de vista, né, de matéria humana do IBGE. Porque a gente vivia um contexto, vive, né, o contexto da PEC do teto. A gente já tinha anunciado para 2019 menores verbas para o censo demográfico do que o que havia sido pedido. O IBGE havia pedido 300 milhões para 2019 e iria receber apenas 200, né, um corte de 40%. Não tinha sido autorizada a realização de concursos públicos, tinha sido pedido 1.800 vagas e concedidas nenhuma, e estava atrasado também o processo de seleção de trabalhadores temporários para o censo demográfico. Eles deveriam ter entrado ainda no ano passado e, até agora, a seleção ainda não aconteceu. Pode passar. Mas quem dera, né, que apenas aquelas preocupações tivessem se concretizado. Né? Lidar com corte de orçamento, lidar com falta de estrutura de pessoal, é uma coisa que o serviço público está um pouco acostumado a fazer, né? Já tem uma expertise em lidar com essas situações, mas a gente, na verdade, né, entrou 2019 com preocupações novas. Né? É muito difícil a gente trabalhar no Instituto Oficial de Estatística e, todo mês, receber críticas infundadas do presidente da República, né, tendo chegado a dizer que o IBGE produz índices para enganar a população. Né? É um processo, como a Dália comentou, como foi comentado aqui anteriormente, de descrédito das instituições públicas produtoras de informação. E, além disso, né, o ministro ao qual o IBGE está submetido, por ocasião da posse da nova presidente do IBGE, também, né, nos levou a acender um sinal de alerta ainda maior, quando ele falou que o IBGE devia vender prédios para fazer o censo demográfico. Né? É uma proposta, obviamente, completamente descabida, não faz nem sentido do ponto de vista da economia. A gente gasta muito mais com o aluguel dos prédios que não são do IBGE do que com prédio próprio.
E complementou, né, com aquela frase que a Dália trouxe para a gente. A gente não combinou, mas a nossa apresentação vai dialogar bastante. De quem pergunta demais descobre o que não quer. Né? Então, a posse da nova presidente ela veio, né, com esse recado para o IBGE de que haveria uma interferência no conteúdo do censo demográfico. E essa interferência vem se concretizando. Então, desde o início do trabalho da nova presidência do IBGE, começou essa rediscussão do questionário, né, um questionário que já estava pronto, sendo testado. Né, a gente já tinha feito, em 2018, a primeira prova piloto em metade das unidades da federação do país, e estava, né, em março de 2019, realizando a segunda prova piloto na outra metade das unidades da federação, quando as discussões, né, sobre enxugamento do questionário começaram. E é interessante, né, e aí eu não posso deixar de atribuir isso a um sucesso da nossa campanha, como a presidente do IBGE foi obrigada a ir mudando o argumento ao longo desses últimos meses. Porque, quando começou o processo do tal enxugamento do questionário, né, se falava em economia de recursos, se falava em tornar o censo mais barato. E a gente conseguiu demonstrar, né, com estudos técnicos, com evidências, que essa redução de questionário não impactaria significativamente no orçamento do censo demográfico. E, em nenhum momento, a presidência conseguiu apresentar evidências contrárias. Né? Então, hoje, né, em qualquer fala da presidente do IBGE, a gente tem ouvido ela dizer: não, o orçamento não é o que está implicando os cortes. Né? Esse argumento ele foi abandonado, né, graças ao trabalho técnico que foi feito de mostrar que reduzir número de perguntas não necessariamente representava economia, né, que o grosso do trabalho do recenseador, a maior parte do tempo do trabalho do recenseador é usada no deslocamento, né, principalmente em área rural. A média de deslocamento de um domicílio para o outro é de 40 minutos. Né? E, no meio urbano, o tempo que ele gasta para conseguir abrir o domicílio. Né? Abrir o domicílio, encontrar pessoas dispostas a responderem, voltar nos domicílios, tudo isso é muito mais custoso do que o tamanho do questionário. Então, no segundo momento, a presidente do IBGE passou a falar que o problema do questionário longo era a enumeração, que um questionário com muitas perguntas deixaria as pessoas cansadas e, com isso, a contagem populacional, que é um dos principais objetivos do censo também, ficaria prejudicada. E esse argumento ele foi abandonado bem rápido, porque ele é muito simples de ser contra-argumentado. Né? Porque a contagem da população ela se dá no início do questionário. Você abre o domicílio e você monta o quadro de moradores. Então, se depois do quadro de moradores vem 10, 50, 1 milhão de perguntas, a contagem já está feita. Né? Então, esse argumento também foi abandonado. E agora a gente se encontra num terceiro momento desse corte de questionário, em que se fala, né, que precisa diminuir para ter qualidade. Né? E mesmo dentro desse argumento, a gente observa, né, certas incoerências, porque no início se estava colocando muito um limite de perguntas. Se criou um número mágico de perguntas. Né? A presidente do IBGE chamou o economista Ricardo Paes e Barros para trabalhar, para conduzir essa questão do corte do questionário, e ele colocou como limite 100 questões. Né? Mas como assim 100? Da onde? Que número mágico é esse? Né? E agora, né, como a gente apontou também que essa coisa do número de questões era muito controversa, porque, na verdade, a totalidade dos domicílios não vai responder o questionário todo. Né? A gente perguntaria na sua casa: alguém que morava com vocês está morando fora do Brasil? Aí você vai dizer: não, pula. Pulou 5 perguntas já. Né? Se não tiver criança e não tem ninguém estudando, pula praticamente todo o bloco de educação. Né? Vai ter algumas informações sobre a sua formação anterior, mas não vai ter informação sobre se você está na rede pública ou privada, se você se desloca. Né? Então, na verdade, o questionário ele tem que ser mais pensado até em termos de tempo, média de tempo. Né? E agora eles estão dizendo, então, que diminuir o tempo é a garantia da qualidade. Né? Sempre a gente está conseguindo avançar e vai se criando aí uma alternativa. E o momento, então, atual foi de exoneração do diretor de pesquisas concursado do IBGE,
nomeação de um novo diretor de pesquisas que, apesar de todo o seu currículo, obviamente esse não é o questionamento que a gente faz, não é um quadro da carreira do IBGE, não vinha trabalhando no censo demográfico, e tomou para si a responsabilidade de tomar as decisões sozinho sobre os cortes no questionário, né? Ele até se reuniu com os grupos temáticos, né? O tempo todo falou em respeito, em escutar, mas, ao mesmo tempo, falou, bom, agora eu vou me enfurnar para tomar a decisão, aspas, né? Isso eu ouvi diretamente dele participando de uma dessas reuniões. Então, uma pessoa sozinha se atribuiu, né, essa função de decidir os rumos do censo em termos de conteúdo. E aqui a gente tem uma tela, né, ficou meio pequenininho, porque é a tela original do Censo 2020, em que estão previstas as etapas do censo, né? Então, aquela seta laranja é onde a gente já estava, né? Então, a gente já tinha feito discussão interna nos grupos temáticos sobre questionário. A gente já tinha feito consulta públicas. A gente está desde 2016. Né? A Fiocruz participou da Infoplan, que foi lá no auditório do Sul América, ali no centro. Né? A gente se reuniu com todos os usuários, né? Uma grande parte dos usuários do censo, diversos órgãos governamentais e outras instituições, fundações, né, grupos representativos. A gente está desde 2016 fazendo esse trabalho. Esse questionário, né, construído, né, a partir do Censo 2010, mas com todo esse processo coletivo, foi levado a testes cognitivos para testar a compreensão das perguntas, foi levado a testes de preenchimento pela internet, passou pela primeira e pela segunda prova piloto, que, como eu falei para vocês, foi a todas as unidades da federação do país. E, quando a gente estava em vias, né, de concluir os trabalhos da segunda prova piloto, começou todo esse retrabalho de discussão do questionário, né, de maneira afrontando todas essas etapas anteriores, né, a pergunta que a Dália colocou, como ficam, né, essas pessoas que participaram, essas instituições que opinaram, todo esse trabalho que foi cuidadosamente pensado e planejado, como a presidência do IBGE vai garantir que cortar questões a essa altura do campeonato, a poucos meses do censo experimental, vai trazer qualidade. Porque, ainda que a gente pudesse até considerar que é um questionário melhor, ainda que a gente pudesse chegar a essa conclusão, que não é a conclusão que a gente chega, mas, ainda que pudesse, como você vai garantir que vai ter qualidade se você não passou por todos os testes que foram previstos pelo IBGE? Se a gente não está indo para uma outra prova piloto. O censo experimental, ele não é um teste. O censo experimental, ele é uma simulação da operação como um todo. Então, ele não é o momento de ver se o questionário está funcionando. Ele é o momento do questionário estar funcionando, a gente levá-lo a um município, né, simular o censo naquele município e voltar, assim, com pequenos ajustes, mas com a segurança de que a operação vai ser realizada com qualidade. Então, a gente atropelou todas essas etapas, está com um questionário novo, né, que não só é um questionário com redução, mas é um questionário com alteração de conceitos, é um questionário que mexe com a sua lógica e que, por isso, a equipe técnica do IBGE apresentou uma carta para a presidência, né, colocando que não respalda a proposta atual do questionário por tudo isso que eu apresentei para vocês. Né? Eu não vou me estender em relação aos cortes, porque a gente não teria tempo, acredito que o Gabriel também vai falar um pouco sobre isso, mas eu vou trazer aqui talvez um exemplo, né, que de compreensão razoável para todos, independentemente da área de estudo. Então, uma das questões que foram cortadas na versão atual do questionário é a pergunta sobre o valor do aluguel, né, naqueles domicílios que responderem que moram em imóvel alugado. Primeiro, que é uma pergunta que não é respondida em todos os domicílios, porque vai ter gente morando em domicílio próprio, em domicílio emprestado, né, cedido. E essa pergunta, sendo retirada do questionário, o que a gente deixa de conseguir com ela? A gente não consegue gerar o indicador de ônus excessivo com aluguel, que são aqueles domicílios em que se gasta pelo menos 30% da renda domiciliar com essa despesa.
Com isso, você não constrói os indicadores de déficit habitacional, né? E, consequentemente, não consegue orientar da maneira mais eficiente as suas políticas de moradia, né? A presidência do IBGE, a atual diretoria de pesquisa, tem dito que, para cada perda, está sendo apontada uma fonte alternativa. Mas que é um argumento que também não corresponde à realidade, né? Em relação a essa questão do valor do aluguel, por exemplo, tem sido dito, mas a PNAD contínua pergunta sobre o valor do aluguel. Ok, a PNAD contínua pergunta sobre o valor do aluguel, mas a PNAD contínua não fornece informação para o nível municipal. Ela chega apenas aos municípios da capitais. Então, a gente perde uma informação crucial para a política urbana, para a política que é feita no nível municipal. E, além disso, né, como eu estava falando para vocês no começo, a PNAD contínua ela não consegue gerar informação para determinados grupos populacionais. A PNAD contínua não investiga a pessoa com deficiência. A PNAD contínua não tem informação para indígenas e quilombolas. A PNAD contínua não tem informação para imigrantes. A PNAD contínua não permite todos os cruzamentos de variáveis do censo demográfico, porque não é uma pesquisa amostral, né? Tem sido muito dito, mas os Estados Unidos fazem assim. O correspondente da PNAD americana, né, American Community Survey, tem uma amostra de 3 milhões de domicílios. A PNAD tem 200 mil. Né? Você está comparando um gigante, né, com... Enfim, é uma comparação descabida. Então, como eu estava falando para vocês, né, esse é o tipo de mapa que a gente não consegue fazer pela PNAD contínua. Né? A linha azul, a gente tem o mapa de Minas Gerais por município, e em vermelho, laranja, a gente tem o mapa do município de São Paulo pelas áreas de ponderação. Né? Então, a PNAD contínua ela não chega a esse nível de detalhamento. E isso nos leva a uma outra preocupação, né, que eu vou falar também um pouco mais adiante, que é a preocupação com a amostra do censo demográfico. Né? Entrou em pauta na comissão consultiva, mas não chegou ainda a ser muito discutido por causa desse furacão que foi o questionário, a questão da amostra do censo. Né? E se o próximo passo for essa discussão sobre a redução da amostra, isso pode levar a mais perda, né, para o nível municipal, para o nível inframunicipal e para os grupos populacionais e para o cruzamento das variáveis. E, como eu falei, né, tem essa questão da amostra sendo debatida, e também tem sido muito alardeado, né, tem sido, acho que, a nova narrativa, né, da presidência do IBGE é se colocar como novo, em contraposição aos arcaicos técnicos do IBGE, dinossauros do século passado. Então, ela vem falando das novas tecnologias, da internet, né, como se a gente nunca tivesse feito nenhuma dessas coisas. O IBGE é pioneiro na utilização de tablets, agora Androids, para fazer o censo demográfico. Né? A gente é referência em tecnologia e a gente já trabalha com a internet desde 2010. Só que existem limites que se impõem pelas nossas características enquanto país. Né? O limite da escolaridade, porque o questionário do censo ele é pensado para ser lido por um recenseador. Esse recenseador, ele às vezes precisa explicar um pouco dos conceitos, né, quando a pessoa não tem a compreensão. O limite do acesso à internet, né, eu trouxe até um gráfico que é da própria PNAD contínua, que mostra que o nosso acesso à internet ele se dá majoritariamente por celular, né, muitas vezes pacotes de dados restritos, então que dificultaria responder um questionário do censo demográfico. Né, às vezes a pessoa tem aquele pacote só para falar no WhatsApp. Isso a PNAD mostra para a gente. E a gente tem a evidência concreta da prova piloto 2. Né? O que a gente constatou na prova piloto 2? Qual foi o resultado do uso da internet na APP2? Como é que se dá esse uso na internet? Primeiro, que ele não evita que o recenseador vá até a casa do morador, né? Porque a gente precisa ir até a casa do morador para entregar o código para ele responder pela internet. E na PP2, a gente entregou esse código só para as pessoas que pediram. Né? Então, imagina, eu chego na sua casa, eu queria aplicar o questionário do censo. Eu não posso, estou saindo para trabalhar. Você não tem outro jeito? Aí o recenseador fala, tem, você pode preencher pela internet. Eu quero.
mesmo entre as pessoas que quiseram, por livre e espontânea vontade, responder pela internet, apenas 6% de fato responderam, né? Então, é um índice de sucesso infinitamente menor do que a coleta presencial, né? Tratam-se, acima de tudo, de mudanças estruturais no censo demográfico, mais uma vez, que estão sendo colocadas às vésperas da realização do censo, né? Como eu falei para vocês, o censo experimental já é em setembro. São mudanças que a gente pode até continuar debatendo para 2030, né? Não para 2020. Os países que passaram por essas mudanças estruturais fizeram um investimento de décadas, né? Outra coisa que tem que ser colocado, por que o IBGE não usa registros administrativos? Bom, investimento de décadas, né? A gente não pode, de 2019 para 2020, né, decidir que vai substituir uma parte do censo para o registro administrativo. Quais são os registros? Né? Tem-se dito que a imigração internacional, que durava 7 segundos, né, foi tirada durando 7 segundos. Tem-se dito que a imigração internacional pode ser substituída por registro da Polícia Federal. Eles esqueceram de combinar com a Polícia Federal, né? E mesmo estando combinado com a Polícia Federal, você precisa estudar as bases para poder parear essas bases. E mesmo o registro da Polícia Federal não é o que o censo proporciona, porque o censo proporciona a informação de onde os brasileiros que saíram do Brasil estão morando, até para você traçar um perfil, entender por que eles estão saindo, né? O registro da Polícia Federal ele só mostra o país para onde a pessoa foi, não onde ela está, né? Então, também não corresponde à realidade essa ideia de que, num passe de mágica, a gente pode substituir o censo para o registro administrativo. Diante de tudo isso, né, quais são os principais pontos da defesa da campanha Todos pelo Censo? Né? Uma campanha que, como eu falei para vocês, está sendo construída no dia a dia. Né? Esses 6 pontos eles foram decididos numa assembleia com 200 pessoas do IBGE, da Avenida Chile. Né? Então, a defesa passa em torno do orçamento original do censo 2020, do questionário conforme elaborado pelos técnicos, e não essa versão sem teste, não respaldada, pela amostra definida pela equipe de métodos do IBGE, a gente já está se antecipando a esse problema que a gente está antevendo. Pela pesquisa do entorno dos domicílios, né, já foi colocado aqui na mesa anterior da importância dessa pesquisa para a política de saúde, porque é uma pesquisa que investiga arborização, pavimentação, iluminação, rampa para cadeirante, bueiro, né, no entorno dos domicílios. Essa pesquisa não está garantida para 2020. Né, tem sido muito colocado que, por questão de orçamento, ela pode ficar de fora. A metodologia de coleta também, conforme planejada, sem esses devaneios de achar que a gente agora, em meses, vai preparar todo um sistema novo de internet e outros. E a garantia da pré-coleta, da listagem dos domicílios. Né? É uma preocupação também o cadastro de endereços, para a gente, justamente, né, a contagem não ficar prejudicada. A gente precisa da pré-coleta, a gente precisa do cadastro de endereço para garantir um dos principais objetivos do censo populacional, que é a contagem. Então, a campanha ela tem tido uma excelente receptividade, né, na sociedade. A gente procurou atingir setores diversos. Né? A gente tem como estratégia, obviamente, ter um respaldo grande dos técnicos do IBGE. A gente fez no aniversário do IBGE, aquela foto ali que tem várias pessoas no meio, né? Um ato com muita gente presente, né, ali da Avenida Chile, que é mais próxima. A gente tem contado com o apoio de diversas entidades de classe, como o COFECOM, entidades de pesquisa, né, como a ABEP. A gente tem construído também uma boa relação com os meios de comunicação, tem sempre procurado a campanha para saber, né, a nossa versão. A gente tem conseguido também abrir audiências públicas na Câmara dos Deputados, né, de forma que isso também obrigue o IBGE institucionalmente a se posicionar. Tivemos uma audiência pública na Comissão do Idoso, uma audiência pública na Comissão de Trabalho, e certamente teremos em outras que já foram encaminhados requerimentos. Né? E não podemos deixar de citar aqui um apoio que eu acho que trouxe muita visibilidade, né, para a questão do censo, embora não seja um pesquisador, mas é uma pessoa muito conhecida. Né? Quando o Drauzio fez o vídeo, que eu não sei se vocês já assistiram, né, mas quando ele fez o vídeo falando, inclusive, de impacto para a política de saúde,
né, trouxe muita visibilidade. Então, eu sei que ele não é um pesquisador, né, não tem essa bagagem, obviamente, né, que a gente tem aqui na Fiocruz e em outros lugares, mas ele trouxe, né, trouxe os meios de comunicação. Né? O vídeo dele ele foi levado ao Globo e tudo isso trouxe, né, essa visibilidade tão importante para a gente continuar, né, nessa resistência, que, na verdade, virou uma resistência pelo IBGE. Né? A gente encara essa interferência no censo como talvez uma porta de entrada para interferência em outras pesquisas. Né? O presidente já disse muitas vezes que não está satisfeito com as estatísticas de mercado de trabalho do IBGE. Estatísticas que seguem recomendações internacionais. Então, resistir pelo censo, defender o censo, defender a autonomia técnica do censo, né, não é mais a defesa do censo, é a defesa do IBGE, é a defesa das instituições produtoras de conhecimento. Então, eu só queria terminar convidando vocês para o nosso evento de lançamento, entre aspas, porque a campanha já está há meses na rua e, como eu falei para vocês, tem tido uma ótima receptividade. Né? Esse evento de lançamento vai ser na quinta-feira, dia 6, na ABI, a partir das 18 horas. Né? Infelizmente, a Anísia não vai poder estar presente, ela também tinha sido convidada. E vai contar com 3 ex-presidentes do IBGE. Né? Os 3 últimos presidentes que eram funcionários de carreira do IBGE vão participar do nosso evento, entre várias outras pessoas com experiências diversas e formações diversas que também estão aglutinando com a gente na defesa do censo demográfico. Obrigada. Queria registrar a presença da Célia Ladman, que já se encontra entre nós. Que bom, Célia. Que